Olá, tudo bem? E para o vídeo de hoje estou uniformizado com a camiseta da Seleção Brasileira Pentacampeã, justamente porque o assunto do vídeo é um traço cultural muito típico do nosso país, o jeitinho brasileiro. Eu ainda não vi nenhum estudo que faça a análise da prática do plágio aqui no Brasil em relação ao jeitinho, mas já há estudos internacionais relacionando a prática do plágio com aspectos culturais típicos de algum lugar. É o caso, por exemplo, da prática do plágio por estudantes chineses, lá do Oriente. Tive a oportunidade de participar de uma conferência internacional e conheci um pesquisador chamado Stephen Gould, da Universidade de York, na Inglaterra. E naquela ocasião, ele apresentou alguns dados de uma pesquisa que ele vinha fazendo, justamente sobre os aspectos culturais relacionados à cultura chinesa. E eu quero compartilhar com você antes de falarmos sobre o jeitinho brasileiro e a prática do plágio. Bom, o Stephen Gould apresentou alguns determinantes culturais interessantes para entender a prática do plágio entre estudantes chineses. Em primeiro lugar, o plágio é uma palavra que dentro do vocabulário chinês também tem a representação por meio do kaoshi. Bom, este termo ele foi desenvolvido num contexto cultural de herança confucionista. E essa característica é fundamental para entender o que os chineses consideram plágio. Até o ano de 1905, aproximadamente, existia um modelo nacional na China de exame que era caracterizado pela memorização. E essa memorização era baseado em 4 livros da literatura confucionista e mais 5 clássicos da mesma literatura. Os estudantes tinham que aprender a recitar esses textos, a repetir esses textos. A citação, portanto, era considerada desnecessária e um insulto para o leitor erudito. É o que ensina o Stephen Gould. Portanto, repetir já era suficiente, mais do que simplesmente indicar uma autoria, porque, no fundo, todos sabiam de quem era a autoria. Bom, a partir de 1978, foi adotado na China um novo modelo educacional, o Gaokao, que era um exame nacional semelhante ao nosso Enem, mas que, embora tenha sido novo na forma de examinar a aprendizagem dos estudantes, mudou alguns aspectos, manteve outros, por exemplo, a cultura confucionista da memorização, mais do que da reflexão crítica. Esse traço, por exemplo, cultural, ancestral, se manteve e acabou resultando em uma concepção de educação chinesa que até recentemente era caracterizada pela repetição. Embora eles tenham o conhecimento do conceito de plágio, mas a repetição é uma forma de reconhecer a importância de um texto, independente de qualquer citação. Então, uma das citações do Stephen Gould sobre a questão do plágio, do ponto de vista de aspectos culturais, particularmente lá na China, é que nesse contexto da experiência educacional chinesa, o plágio não é visto como uma prática equivocada, errada, corrupta ou de uma fraude. É uma maneira de copiar ou repetir o que um colega disse ou pensou, mas isso não representa uma fraude, uma forma de corrupção, mas simplesmente uma maneira de dizer aquilo que alguém já disse por meio de uma prática de memorização, de conservação daquilo que já foi dito. Bom, vocês estão vendo aí que é normalizada a prática do plágio na tradição oriental, mas obviamente que isso já passou por mudanças à medida que os estudantes chineses, com a abertura da política do país ao mundo ocidental, esses estudantes começaram a frequentar grandes centros e lá tiveram que reaprender as questões de atribuição de crédito de acordo com as tradições ocidentais. E tiveram um pouco de dificuldade por isso. Mas hoje, muitos estudantes chineses que já estão em outros países ou fazendo publicações internacionais já se adequaram à forma de atribuir crédito às fontes consultadas. Bom, feito esse preâmbulo no vídeo de hoje, quero falar agora com vocês sobre o jeitinho brasileiro. E para falar sobre esse assunto, a fonte que eu estou recorrendo é do Alberto Carlos de Almeida, esse livro, A Cabeça do Brasileiro, que foi publicado em 2007
e que traz uma reflexão sobre diversos temas relacionados ao nosso país a partir de uma pesquisa nacional que o Alberto Carlos de Almeida fez, já que ele é um sociólogo bastante reconhecido no nosso país. E alguns desses temas foram sexualidade, ética, raça, política e o jeitinho brasileiro. E aí, nos estudos feitos por ele, a partir de outras fontes, o Alberto Carlos de Almeida faz um paralelo entre aquilo que pode ser considerado um favor, um jeitinho ou corrupção. Então, por exemplo, essas 4 questões iniciais, conseguir um empréstimo do governo por meio da ajuda de um parente, funcionário público é? Não vou responder, deixo para você pensar. Guardar o lugar na fila para um amigo é? Favor, jeitinho ou corrupção? E fazer uma gambiarra no serviço de streaming para usar sem pagar na sua casa. É um favor? É um jeitinho? É uma corrupção? E o último, utilizar a rede de Wi-Fi do vizinho sem ele saber é favor, jeitinho, corrupção? Bom, as 2 primeiras questões aí são do livro do Alberto Carlos de Almeida, a terceira eu fiz uma adaptação e a 4ª eu que incluí, por ser uma prática que a gente ouve bastante ser comentada por aí. Bom, não vamos nos ater aqui a definir o que é cada uma delas, mas vamos olhar os resultados da pesquisa feita pelo Alberto Carlos de Almeida. Primeiro, ele trata desses 3 aspectos porque eles estão muito interrelacionados. E existe, né, no universo, no imaginário brasileiro, um consenso de que favor é algo que todo mundo sabe o que é, mas o jeitinho brasileiro já não tem muito consenso. As pessoas têm dúvida aquilo que é jeitinho do ponto de vista de ser algo certo ou errado. Então não há muito consenso nisso. Então existe aí claramente, né, na moralidade brasileira, um meio termo entre o que é certo e o que é errado. É algo que vai depender do contexto e das circunstâncias. Então, cabe interpretação do ponto de vista do imaginário popular brasileiro. Portanto, o jeitinho não tem clareza do ponto de vista das pessoas de ser algo aceitável ou não. É algo que está no meio entre aquilo que é certo ou aquilo que é errado. E esta percepção ambígua em relação ao que é certo ou errado, do ponto de vista da análise sociológica, vai reservar ao povo brasileiro uma tolerância maior quanto à corrupção, porque vai caber às pessoas interpretarem quando que isso é considerado aceitável e quando que isso é considerado inaceitável. Em torno de 2/3 da população brasileira, de acordo com a pesquisa feita pelo sociólogo, já deu um jeitinho brasileiro em alguma situação durante a sua vida. Então, a prática do jeitinho é um traço cultural bastante comum a grande número das pessoas. E as pessoas que mais recorrem ao jeitinho são as mais escolarizadas. 70% para quem tem ensino superior completo e 71% para quem tem ensino médio completo. E por fim, o jeitinho brasileiro é mais frequente entre os jovens de 18 a 24 anos. Bom, tudo isso para dizer que o jeitinho, em algumas circunstâncias, é considerado um favor. Em outras circunstâncias, é considerado uma forma de corrupção. Essa ambiguidade na forma de compreender o que é o jeitinho, quando está certo e quando está errado, pode interferir no esclarecimento das pessoas sobre aquilo que é considerado aceitável ou não em relação ao plágio, em relação à autenticidade autoral. Veja que, por exemplo, um dos tipos de plágio, que é o autoplágio, que é a repetição ou a reprodução de textos já publicados por um autor em outras circunstâncias, é um tema muito polêmico aqui no país e tem várias pessoas que se opõem bastante, porque consideram ser uma modalidade paradoxal ou inaceitável de fraude autoral, porque não tem como fraudar a si mesmo, já que o plágio se refere à apropriação indevida de obras alheias e não de si mesmo. No entanto, na academia, há um consenso global de que a reprodução de textos pessoais de forma indevida ou sem a atribuição dos créditos a si mesmo é uma forma de burlar o sistema de atribuição de créditos na ciência, de reconhecimento de contribuição científica e acaba burlando o sistema de recompensas, que depende do volume de publicações que cada autor faz. Então, se um autor estende o currículo dele
por meio de publicações que são redundâncias, pode dar a entender que é um produtivismo exacerbado, mas que na realidade é só uma repetição daquilo que já foi feito. Então, essas especificidades dão ao plágio ou ao autoplágio dentro da academia um contorno muito especial. E o fato de termos uma tolerância maior ou uma forma cultural muito específica de ver as coisas pode dar às pessoas uma maneira muito particular de interpretar aquilo que pode ser considerado fraude ou não, porque é do jeitinho, esse limite muito difuso entre aquilo que é certo ou errado. É algo que vai depender das circunstâncias e dos interesses ou das conveniências. Então, esse tema, realmente, ele é preocupante, porque ele representa a maneira como as pessoas, em geral, entendem aquilo que é considerado certo ou errado. E para terminar esse vídeo, eu trago um dado interessante da pesquisa realizada pelo pesquisador, o Carlos Alberto de Almeida, que está no livro dele, que eu estou citando aqui nesse vídeo, de que é possível ver claramente uma divisão, né? As pessoas que consideram o jeitinho como algo certo, sempre certo, ou certo na maioria das vezes, é metade dos respondentes. E a outra metade é quem considera o jeitinho algo errado na maioria das vezes, ou sempre errado. Então, existe uma divisão muito justa entre aqueles que consideram o jeitinho aceitável e aqueles que consideram o jeitinho inaceitável. Por isso, o Alberto Carlos de Almeida termina o capítulo que trata desse assunto no livro dele com esta reflexão. Se os níveis de corrupção no Brasil provavelmente estão relacionados à aceitação social do jeitinho, que é grande e bastante enraizada entre nós, os resultados da pesquisa indicam que temos um longo caminho pela frente se o que desejamos é o efetivo combate à corrupção. Então, aqui a gente vai concluindo mais esse vídeo para dizer que o jeitinho brasileiro ainda não foi objeto de estudo relacionado ao plágio, mas sem dúvida que há componentes de interferência na forma como nós podemos interpretar aquilo que é considerado fraude autoral, sobretudo do ponto de vista que algumas modalidades ou tipos de plágio não estão previstos na legislação, mas são típicos da academia, como, por exemplo, o plágio consentido, que é o fato de um amigo ceder um trabalho acadêmico pronto ou um colega incluir o nome de outra pessoa que é um amigo que não fez nada no trabalho em uma publicação. São formas de burlar o sistema ou de contar com a colaboração ou com a contribuição de um amigo de uma maneira que tem a ver com interesses pessoais e que tem conflitos também de interesse com a finalidade a que o trabalho está sendo feito, mas que não estão previstos na lei, dependem de bom senso, depende da forma de interpretação relacionada a isso. E aí, aspectos relacionados ao jeitinho, que é o favor e não a corrupção, pode interferir naquilo que é considerado inaceitável ou indesejável do ponto de vista da integridade acadêmica, científica, diante dos parâmetros nacionais ou internacionais principalmente. Bom, este é o assunto para o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para você, agradeço a sua audiência mais uma vez e em breve vou contribuindo com mais um vídeo sobre assunto de interesse relacionado ao plágio.